Bom dia, meninos, que é mesmo bom dia, taco na pod, chuvinha por todo lado, a maré está cheia, bom, agora onde é que os barcos depois e tal, está a encher, e então, o que é que acontece desta vez? Os nossos amigos têm que ter cuidado. Quem tem filhos, especialmente, mas quem tem enteados, quem tem netos, sobrinhos, seja o que for, tenham atenção às vossas crianças, porque, especialmente em Portugal, lógico que está a acontecer em todo o mundo, mas em Portugal tem sido todos os dias, crianças a serem abusadas, violadas, martirizadas e aí por diante acabadas pelos familiares. Pedofilia parece que está... é pedofilia e bater na mulher. Acho que está um bocadinho assim, incrustado assim, debaixo da pele dos portugueses. Não sei porquê. Porque todos... Eu falo isto porquê? Eu desde cheguei há 2 anos, todos os dias, sem exceção, há casos de pedofilia, violação de menores, abuso de menores e aí por diante. E o que eu digo é, alguns é dentro da religião, quer dizer que é uma escolha dos pais colocarem os filhos entregues a essa gente, para mim é essa gente. Nunca filho meu nenhum foi para religião nenhuma, nem fez catequese, nem sequer frequentou igrejas, porque isso, vocês sabem o que eu penso, eu não vou estar a falar no que é que penso da religião organizada e desse grupo de pessoas. No entanto, a maior percentagem de crianças que são abusadas é em casa. E essas sim não têm saída, não têm escolha. Ou seja, às vezes nem depende assim da escolha dos pais, quero dizer, pôr os filhos nessa situação. Aliás, quase nunca, pronto, quer dizer, se vamos pôr uma criança à catequese ou à igreja, ou não sei o quê, quer dizer, ninguém vai esperar que a criança seja abusada lá, seja violada, não é? Mas tem acontecido muito. E o que tem acontecido mais é serem violados por uma pessoa familiar direto. O que se tem ouvido mais é padrastos e avôzinhos. Os avôzinhos. Eu nunca deixaria, ou deixei, ou vou deixar os meus filhos com ninguém. Eu não me lembro de alguma vez ter deixado filho meu passar uma noite fora com ninguém. Eu não me lembro. Eu não faço, não faria, nem vou fazer. Seja o sogro, seja a sogra, seja tios, seja primos, seja amigos, as crianças não dormem fora de casa com ninguém que não seja os pais. Para mim. Eu, como vocês sabem, prezo muito a vossa opinião, mas neste caso, se for contrária à minha, vocês não são grande coisa como pessoas. É o que eu acho. E eu nem sou assim muito rígido nas minhas opiniões, sou um bocadinho, mas em caso de violação, vocês não podem pôr os vossos filhos em xeque, a jeito de violadores. Logicamente que não são todos os pais, todos os avós, todos os padrastos que são violadores. Mas não é isso que está em causa. É porem a pessoa a jeito. Percebem? A ocasião faz o ladrão. Se a tempestade perfeita acontecer, a criança vai ser violada. Ou vai ser abusada. Ou whatever. Pronto. Especialmente antes da criança falar, né? Ou de entender o que é que se passa, mais perigoso ainda é. O que eu digo é que estou decepcionado com esse tipo de pessoas, estou decepcionado com os pais das crianças, estou decepcionado com a justiça portuguesa. A justiça portuguesa não faz o que deveria, que é pensar no superior interesse da criança, sempre. Isto inclui não só proteger a criança, como retirar lá esses pais que promovem, não promovem diretamente, mas promovem indiretamente esses comportamentos depois de outras pessoas, né? Porque põem-nos a jeito, como eu costumo dizer. Mas quando apanham, que têm sido muitos apanhados, porque as crianças depois falam, né? Mais cedo ou mais tarde elas ganham voz e falam,
geralmente na escola, e o que acontece é que o Estado, o Tribunal, vá lá, o Estado, o Tribunal é uma instância do Estado, é uma parte do Estado, né? representa o Estado, não dá a correta sentença. Geralmente eles estão presos meia dúzia de meses, ou um ano ou dois, e pumba, e vamos violar mais uns quantos. Oh, que maravilha! Uma carninha nova. Epá, eu não consigo perceber. Eu tenho um filho com 5 anos, como vocês percebem, e ele de vez em quando pede fralda, né? E a gente limpa a fralda e põe a fralda. Eu não percebo que raio de atração é que pode ter um homem adulto por uma criança. Mas sou eu que, pronto, que tenho mais ou menos os processos mentais ali tudo mais ou menos arrumadinho. Mas não consigo perceber. Nem quero perceber. Eu acho que essa gente era toda tratada a comprimidos. Uns comprimidos que eu infelizmente não tenho lá em casa, mas gostava de ter. Que é assim umas balas de 9 milímetros. Pronto. É o que eu acho. Pronto, mas agora que estamos a falar desses casos, porque houve aí meia dúzia de casos que apareceram, houve até agora o caso de um em Lisboa, assim, na zona de Lisboa, Sintra, qualquer coisa assim, um senhor bastante rico, que é alemão por acaso só, e podia ser chinês, e ele tem muito dinheiro, ele pagava 500 euros a miúdas que estão no ensino superior, estavam em colégios, mas acho que colégios de classe média e classe média alta, e esses miúdas com 16, 17, não se provou ainda que foi com menores de 14, senão ele estava no crime de abuso sexual, né, pedofilia ou assim, qualquer coisa assim, estava encavado. E como ainda não foi provado que há menores de 16 anos nessas tais festas do sexo, orgias que ele organizava, o gajo continua ali descansadinho, pronto, ok. Não deixa de ser um bocado mórbido, a meu ver, um homem com, acho que 60 anos, andar a ter sexo com miúdas de 16, 17 e 18 e friso que elas estão a ser angariadas em colégios em Lisboa, na zona de Lisboa, onde são colégios de classe média e classe alta, o que quer dizer que são colégios privados e top e não sei o quê, que os pais estão a pagar muito dinheiro para os filhos estarem lá, e entretanto os filhos saem, sem os pais saberem, e vão dormir com outras pessoas por 500 euros por dia. Logicamente 500 euros é um ordenado mensal aqui em Portugal, mas pronto, essas crianças, são crianças, não é? Têm uma visão, estão com uma visão deturpada do que é o sexo e do que é um relacionamento e do que é o ganhar dinheiro, porque eles a ganharem 500 euros por dia, que não vai durar sempre, nada dura, não é? E o que acontece é que depois vão ter muitas dificuldades em ver esse dinheiro, e então depois vão enverdar mesmo pela prostituição profissional, ou que depois vai levar a drogas, vai levar a abusos, vai levar a não sei o que aí por diante, quer dizer que não é um bom caminho também. Mas eu acredito que não consigam fazer nada ao gajo, mas é assim, uma pessoa com 60 anos que tem que pagar 500 euros por dia a miúdas para dormirem com ele, whatever, é um bocado estranho. Pronto, ok. Outra situação que tem vindo muito à bala é os abusos sexuais por parte de pessoas famosas, ou conhecidas, ou aí por diante. Havia pessoas que eu admirava, por exemplo, o Mel Gibson, não me lembro agora assim nenhum em especial, mas havia, por exemplo, o Mel Gibson, aquele artista marcial, o Steven Seagal, há muitos, mas muitos atores. Eu não me estou a lembrar assim nenhum agora, mas eu por acaso vi a lista ainda hoje. São muitos os atores que, quando estão em posições de poder, que é o caso, acham que têm o direito de dormir ou querer dormir com todas as pessoas que aparecem, ou que eles querem, escolhem assim, não, eu quero dormir com esta pessoa. E a pessoa não tem direito de dizer que não. E se diz que não, pois é uma chatice, né? Felizmente que agora há internet, há gravações, há isto, há aquilo, há vídeos, há muita coisa, mas já há muitos atores que eu, talvez por descontração a mais minha, eu vi os filmes deles e pensava que eles eram tão boas pessoas na vida real como eram nos filmes. Certos atores, certos que defendiam, certos, mesmo cá em Portugal, há pessoas de poder, ou seja, poder sobre um certo grupo. Por exemplo, há professores de karatê, professores de
whatever que seja, disse cara até podia dizer outra arte marcial qualquer, mas eu tenho conhecimento de alguns que abusaram dos alunos. Estão em posições de poder, né? Porque os alunos fazem o que os mestres dizem, quem diz os mestres, posições pronto, whatever, posições de poder sobre outra pessoa. E pronto, depois as criancinhas são abusadas porque os pais, em vez de estarem lá nas aulas e verem o que é que se está a passar, não, largam as criancinhas lá e passado 2 horas vão buscar as criancinhas. E quando vão buscar as criancinhas, já não trazem a mesma criança que levaram. Portanto, vamos ter cuidado, meninos, vamos ter cuidado com essas coisas, porque isso não está nada bom, especialmente em Portugal. Dê-me um segundinho que eu já volto. Continuando, vamos falar agora, vou eu falar, vocês vão ouvir se quiserem, como é que se pode evitar baixar a probabilidade do vosso filho ser violado e como é que o há de proteger e como é que há de descobrir se aconteceu alguma coisa ou não. Penso que vai ajudar toda a gente e mesmo a mim que estou a dar a matéria outra vez. Eu gosto de falar com vocês sobre certas situações porque eu estou a lembrar-me e às vezes tenho que estudar certas coisas e aí por diante. A primeira situação é o reconhecimento do corpo, né? O que acontece? Vocês têm miúdos pequenos, vocês têm que explicar a eles a diferença entre meninos e meninas, o que é o corpo deles, pronto, terem uma consciência, para eles terem consciência que o corpo deles tem zonas que são privadas, zonas que são públicas, ou seja, se houver um professor ou alguém que mexa no ombro ou assim, tudo bem, mas há certas zonas que são guardadas só para eles e que só eles devem tocar, ou os pais, para tomar um banho, para não sei o quê, pronto, tudo bem. Depois é o que pode, geralmente, o que podem fazer ou não com o corpo, né? Porque é o que eu digo. A primeira coisa, eles têm que ter consciência do corpo e da diferença que há entre meninos e meninas e o que é privado ou não. Eles têm que saber que são donos do corpo deles e que se não estão a gostar de ser tocados por alguém ou qualquer coisa assim, têm que saber dizer que não. E basicamente isso já trava um bocadinho as pessoas. Mas o mais importante disto tudo é se a criança, vocês têm que ensinar a criança que não pode haver segredos para os pais, né? Os pais estão lá para proteger e tal. E a maior parte dos violadores joga muito com ameaças e não sei o quê, que vou fazer mal aos teus pais, vou ir por diante, não sei o quê. Pronto. Uma coisa que têm que falar com os vossos filhos é que eles são donos do próprio corpo, que certas zonas são privadas e que outras nem tanto, mas que o corpo é um templo, o corpo é privado no total. E que se eles não estão a gostar de ser tocados por alguém, eles têm que ter poder para se chegar para trás, mesmo que o abusador diga que vai fazer mal ao pai, à mãe, que vai contar mentiras, que não sei o quê, que vocês estão lá para o vosso filho e que não se vai passar nada e seja o que acontecer, vão sempre ficar do lado dele. E que se a criança, em qualquer situação, se um dia se passar qualquer coisa que tu não gostes, tu vens contar ao papá, à mamã. Pronto. É a melhor coisa que podem fazer. Porque há casos de abusos que duram anos. Estamos a falar de 2, 3, 4, 5, 10 anos. Ou seja, desde que a miúdo tem 5 ou 6 anos, ou assim até ter 14 ou 15 e ter realmente poder para falar. E é o que eu digo, depois aquilo é tipo o síndrome de Estocolmo, que a pessoa quase que se apaixona pelo abusador. Percebem onde eu quero chegar? Portanto, não vamos deixar de chegar a esses pontos, porque não dá. Agora, alguns sinais que vocês podem... Isto é assim muito curto e tal, porque eu não vou estar a desenvolver muito. Vocês depois podem ver... Isto se der curiosidade a certos pais que os miúdos possam estar a sofrer abusos... Estou todo preso. Já não é mau. Se este vídeo servir para os pais ficarem mais... como é que eu ia dizer, terrenos, né? Mais com os pés no chão e passarem mais tempo com os filhos em vez de deixarem aqui e ali, não sei o quê, pelo menos até uma idade que eles se possam proteger eles mesmos, porque vocês são quem protege os vossos filhos. Há várias, mas eu vou falar aqui em 7 situações, 8 situações que vocês podem reparar alguma coisa diferente dos vossos filhos. Uma é a mudança de comportamento. Quando há uma mudança de comportamento, ou seja, as crianças geralmente têm um comportamento normal, previsível, dentro da previsibilidade que eles têm, né? Que eles são crianças, né?
tem que se ver o que é que, quando mudam de comportamento assim do nada, vocês têm que ter atenção. Mudar de comportamento pode ser uma série de coisas diferentes, mas que os pais vão notar. Eu no conjunto vou falar mais ou menos sobre as 7 ou 8 situações que vocês podem reparar e depois vamos falar um bocadinho assim no geral, qual é os exemplos que podem ser. Portanto, mudança de comportamento, é importante vocês terem cuidado com essa mudança de comportamento. Por exemplo, se tinha sempre comida, que se come sempre como deve ser, deixou de ter fome ou deixou de dormir bem, ou pronto. Mas vamos à coisa. A segunda situação pode ser proximidade excessiva com alguém. Imaginem, eu vou falar nos padrastos outra vez, que estão dentro de casa, mas pode ser um professor de uma arte marcial, pode ser um professor de música, pode ser o padre, né? Pronto, alguém que tem acesso ao vosso miúdo e vocês veem cá ali uma proximidade excessiva. Percebem? Está muito próximo e gosta de estar a agarrar o miúdo e não sei o quê. Muito cuidado com isso. Mas é assim muito, como é que eu ia dizer? A ponta do iceberg. Depois vamos já falar um bocadinho mais sobre isso. 3 é a terceira situação que eu me lembrei é regressão. Os comportamentos aprendidos são desaprendidos e a criança anda para trás. Ou seja, se dormia bem de noite começa a não dormir bem. Se não fazia xixi começa a fazer xixi. Se percebem onde eu quero chegar, há situações que vocês têm que ver se alguma coisa está errada. Seja o que for, alguma coisa está errada. Outra coisa é os segredos. Geralmente quando o abusador abusa da criança, quer manter isso porque sabe que é uma ilegalidade e ele próprio sabe que está a fazer mal, apesar de ser uma pessoa doente, ele próprio sabe que está a fazer mal. E então tem a mania de obrigar a criança ou ameaçar ou não sei o quê para que esses segredos sejam guardados. Claro, e está-se a proteger ele mesmo, né? Há a continuação do abuso e a criança cada vez vai ficar mais recalcada, mais triste, mais coisa e vai desistir, vai acabar por desistir e deixar que façam tudo o que for preciso porque ninguém a protege, ninguém faz nada. Tenham atenção a isso. Assim que era como eu estava a dizer, é a continuação, é os hábitos, porque regressão é uma coisa e os hábitos mudados é outra. Há certos hábitos. Uma coisa é o comportamento psicológico, né, que muda, que é a número 1, mudança de comportamento, mas a número 5 é hábitos mudados. Os hábitos é, como eu disse, por exemplo, o miúdo estudava, deixou de estudar, o miúdo chegava a tempo a tudo, agora começa a chegar atrasado a tudo e vocês veem cá ali qualquer coisa nos olhos dele que já não está tão fixo como era. A criança era uma criança super feliz, começa a ser uma pessoa, um miúdo triste, miúda. Ou seja, vocês veem cá ali qualquer... Vocês como pais sabem quando há alguma coisa que está errada. E aí vocês têm que falar com os vossos filhos. Não num modo de... muito agressivo, do estilo... Vocês tens que me contar o que é que se passou. Há qualquer coisa de errado. Eu sei que há qualquer coisa de errado. Não. Deem um amor, deem um carinho, abracem e digam que estão lá para eles se for preciso alguma coisa e limitem as saídas dos miúdos. Quando os miúdos dizem que não querem ir para qualquer lado, há alguma coisa de errado que está aí. Se o miúdo não quer ir para a escola, vejam o que é que a professora anda a fazer, vejam o que é que o professor anda a fazer, porque é que não quer ir para a escola. Há qualquer coisa, nem que seja maltrato, só maltrato porque... isso é outro abuso aqui em Portugal, é que os professores têm mania de bater nos miúdos e tem havido muitos casos desses. Portanto, tenham cuidado porque... Por isso é que eu digo, eu estou a ponderar muito o ensino doméstico e eu quero é que o ensino público vá verdadeiramente. Então, o que acontece? No 6 temos as questões da sexualidade. O que é que acontece? Miúdos que nunca tiveram contato nenhum com sexualidade, os pais também nunca falaram muito nisso, mas depois começam a fazer desenhos de genitais, né? Por exemplo, de pénis, de vaginas, pronto, começam a fazer desenhos, começam a fazer às vezes mesmo eles certas posições que nunca viram, mas que percebem certas posições sexuais e os pais ficam assim, mas tenham cuidado com isso, vocês têm que escavar o que é que se passa e onde é que a criança fica que pode dar lugar a abusos. Pronto. 7 é questões físicas, ou seja, os genitais das crianças podem ter nódulas negras, podem ter cortes, podem ter whatever que seja. Tenham cuidado quando estão a dar banho aos vossos filhos. Tirando estes sinais todos de alarme, tenham cuidado quando estão a dar banho a eles. Ou se eles tomam banho, olha, tentem entrar na casa de banho, tentem ver, tentem qualquer situação, ajudem a lavar as orelhas, ajudem não sei o quê. Pronto, com pais a gente consegue dar a volta a isso. E outra coisa, o último e o mais importante se calhar é a negligência. Negligência porquê? Nós sabemos que cada vez mais os pais
não são donos do próprio tempo. Nunca fomos, não é? Mas o que eu digo é que, em comparação com os anos atrasados, há 10 anos, 20, 30, 40 anos atrás, porra, toda a gente brincava na rua, toda a gente era livre, não havia cá abusos, não havia cá problemas nenhuns. Que giro. E dava uma foto espetacular. Eu vou tirar uma foto, não levem a mal, eu vou continuar a falar sobre isto, mas está ali um pica-pau lindo e eu vou tentar tirar uma foto. Oh, acabou de fugir, merda. Fogo. Epá, que bichinho lindo. E pronto, olha, assim já não vou pôr pausa. Pronto, ia pôr pausa, mas já não vou pôr pausa. Ele ouviu a porra daquele carro que vem ali e fugiu um bocadinho mais para longe. Muito lindo, fogo. Oi. E cada vez está-se a pôr mais longe, estão a ver? Cada vez estão ali a fazer mais barulho atrás de mim. Esse carro que passou aí, uma carrinha. E o bichinho está, mas muito lindo, fogo. Cheio de cores espetaculares. Pronto. Então a gente estava na negligência. O que acontece é que os pais estão fartos de trabalhar o dia todo, coitadinhos, porque só pensam neles, e chegam à noite e vão pôr os miúdos aqui, ali, não sei o quê. Não é pôr, porque eu, por mim, eu quero que o meu filho vá para artes marciais, que vá aprender música, que vá não sei o quê. Mas eu ainda hoje me lembro que a minha filha tinha um professor privado de música, de guitarra, e não é por A ou por B, que eu gostava de estar ao pé dela, né? E eu nunca a deixaria sozinha, fechada, num apartamento com um homem. E então, eu todas as aulas do meu filho, da minha filha neste caso, eu ia com ela. Não tem a ver com abusos, não tem a ver com nada, mas tem a ver com... Eu nunca deixaria, com princípios, eu nunca deixaria a minha filha sozinha com um homem dentro de um apartamento fechado. Que podia acontecer um milhão de coisas diferentes. Por isso é que eu digo, as pessoas põem-se a jeito. E não estou a falar de qualquer tentativa de abuso da pessoa, ou qualquer má conversa, ou qualquer nada. Há pessoas espetaculares, tudo bem, mas não podemos deixar as crianças ficarem a jeito. Nunca. Está aqui o meu cartão, olha, quem precisar, pinturas... O que é que acontece? Sabemos que os pais, como eu estava a dizer, sabemos que os pais estão muito ocupados, que é uma desgraça, porque andam muito cansados, têm uma vida muito frustrada, especialmente aqui em Portugal. E depois chegam à noite, querem estar quietos, querem estar sossegados, querem estar a ver televisão, isto ou aquilo, e não falam com os filhos. E é muito importante saber, nem que seja enquanto estão a jantar, se jantam todos juntos. Tentem perguntar como é que foi o dia, o que é que se passou, tentem ver, olhar, estudem um bocadinho a linguagem... A linguagem corporal, a linguagem não verbal, quando a pessoa olha para a esquerda, quando olha para a direita, quando olha para a direita para cima, quando olha para a direita para baixo, quando olha, percebem onde eu quero chegar? Quando tem dificuldade em olhá-los nos olhos, quando desvia muito o olhar de vocês, tentem olhar para a criança aqui e falem com ela, não é? Mas tentem olhar e fixar os olhos de vocês aqui nesta parte da criança e tentem falar com a criança e tentem ver se ela mexe muito os olhos, está incomodada com qualquer pergunta que vocês façam. Está tudo bem com a professora, vejam lá se ela olha para a direita para baixo, para a esquerda para baixo, tudo isso não é bom. E pergunta, quando a criança diz, vocês perguntam, como é que tem sido o teu dia de trabalho, como é que tem sido não sei o quê. Se a pessoa olha para a direita e para baixo, ela está a ver uma imagem que se passou que não foi feliz. E vocês podem dizer, conta-me lá, mas o que é que se passou, que imagem é que estás a ver, ou o que é que se passou lá, mas eu posso-te ajudar, se houver alguma coisa de errado. Não vamos, ou seja, eles têm que ver força na vossa parte, eles têm que ver que vocês estão lá para os proteger. E hoje em dia, as pessoas preferem, como eu digo, preferem ter grandes casas, grandes carros, grandes grandes iates, que vão levar todo o tempo livre que vocês têm, ou seja, para fazerem dinheiro, para pagarem essas contas. Quem vai pagar são esses filhos, esses netos, essas pessoas que vocês deviam estar com atenção a proteger e não protegem porque estão mais ralados com vocês. Quando vocês são pais, já não é mais sobre vocês, é sobre os vossos filhos, ou quando são avós, não é mais sobre vocês, é sobre os vossos netos. Vocês têm que proteger, vocês têm o dever moral de proteger essas crianças. Portanto, façam-no. Isto é um assunto assim um bocado complicado. No entanto, eu aconselho que vocês estudem e vejam, estudem mais sobre o assunto. Vocês já viram que os nossos vídeos são a tocar um bocadinho lá a ponta do iceberg, mas há muitas coisas. Vocês vão ao Google como ver
Perdão. Ou leiam sobre crianças com abusos, leiam... claro que não vamos também alarmar as situações e desconfiar de toda a gente, desconfiar de tudo e não sei o quê, mas eu, como pessoa de bem, desconfio de toda a gente. Pronto. Em relação ao meu filho, que é o mais pequeno, porque o outro já é mais velho e ela também já sabe defender bem, em relação ao meu filho pequeno, ele não fica sozinho com ninguém, ele não fica sozinho com nada e ou está comigo, ou está com a mãe, ou está com a irmã. Está feito. Ele, nem no médico ele fica sozinho. Não fica, que eu entre e mais nada. Acabou. Eu tenho direito de proteger o meu filho. E eu vou protegê-lo. Especialmente em criança, que pronto, que, né, que eles não podem falar muito, ou não sabem falar muito, e vocês estão aí para os proteger, para os representar. E em último caso, estão aí para ir a falar ali com o colega ali do lado e comprar uma pistola e apanhar o dito aí como é que se diz? Num beco escuro e dar-lhe um tiro na cabeça. Eu tenho tido sorte, eu estou farto de dizer isto lá em casa, eu tenho tido sorte, nunca me aconteceu uma porra dessas na minha casa, na minha família, porque eu já tinha ido preso. Eu não sou daqueles de chamar a polícia, eu nunca ia chamar a polícia, nunca. Eu nunca ia pôr um processo por abuso sexual contra ninguém, nunca ia fazer uma coisa dessas, podem ter certeza. E eu garanto que a pessoa aparecia morta e que eu não ia preso, garanto que eu não ia preso, que eu ia fazer as coisas bem demais, eu nunca ia preso. Mas estou só a dizer, ainda bem que eu tenho tido sorte, mas isto também é sorte. A sorte procura-se, a sorte faz. Vocês não podem querer ganhar o Euromilhões sem jogar no Euromilhões. Percebem onde eu quero chegar? Pronto. E com as crianças é o que eu digo. Quando vocês põem as vossas crianças a jeito de serem abusadas, epá, vocês não merecem, né? Mas a criança não merece, mas vocês merecem um bocado, né, do que está a passar. Por isso é que eu digo, nada de deixarem crianças com padrastos, com madrastas, com gente não sei o quê. É muito, isso, ou pelo menos ensinem-nos bem a falar, ensinem-nos que essa do deixar com padrastos, com madrastas, não sei o quê, quer dizer, não é assim tão extremo, né? Há pessoas muito boas. O que eu digo é que reduzam ao máximo a probabilidade de vocês terem que se chatear. Nada vale mais do que o elo que vocês têm entre vocês e os vossos filhos. Porque há muita gente que gosta de trocar os filhos por novo amor, né? Porque estavam casados, separaram-se, agora arranjaram um novo amor, os vossos filhos já não interessam para nada, interessa é aquela pessoa, e se a pessoa tiver filhos, os outros filhos é que interessam, né? Pronto. Burrice autêntica, porque essas pessoas vão e vêm e os filhos vão ficando. De qualquer maneira, quando eu digo eu acho, quer dizer, eu faço assim, e por isso eu estou a falar nisto. Cada um faz o que quiser, mas também depois há o outro reverso da moeda, que depois também vão pagar isso quando se põe a jeito. E o pior é que vocês não se estão a pôr a jeito a vocês, estão a pôr a jeito as vossas crianças. Especialmente quando elas não falam, cuidado, não é um alarmismo, coisa e tal, pronto. Tanto que ainda há uns tempos atrás o Pai Natal era uma figura de bem, isto e aquilo, e agora as pessoas já nem querem que as crianças, os filhos, sentem ao colo do Pai Natal. Eu acho muito bem, eu também não quero. Especialmente quando a criança diz que não quer ir, vocês não podem forçar. Se a criança, neste caso do Pai Natal, estamos a entrar na festa natalícia, né? Nesta parte aqui do ano, que é, né, parte natalícia. Se vocês querem pôr a criança ao colo do Pai Natal e a criança chora que não quer, não obriguem, porque isso vai ficar no subconsciente dela, que a podem obrigar a fazer aquilo que ela não quer. E ela vai aceitar porque já foi obrigada pelos pais. Quando a criança não quer beijar o tio ou o avô ou não sei o quê, não forcem. Se não quer, não beija. O meu filho, por exemplo, não beija ninguém. A minha sogra vai à minha casa, o meu sogro, o A, o B, o C, e eu vou para assim, dar um beijinho e a criança volta-se e vai-se embora. E eu assim, olha, não levem mal, mas ele é mesmo assim. Está feito, não há cá merda dessa. Desculpem lá. Eu estou a tentar não dizer asneiras no vídeo, porque cada vez que eu digo mais asneira num vídeo muda um certo status na classificação desse vídeo. Mas pronto, estou a tentar. E o quê? E nada, pronto, basicamente é isto. O vídeo também já vai em 20 minutos quase, porque fartamos de falar e depois não dizemos nada, como diz o outro. Tenham cuidado com as vossas crianças, porque não dá. Eu sei que andam todos muito ocupados, que andam todos muito sintonizados na vossa própria vida, mas as vossas crianças é que vão sofrer, eu digo, elas vão sofrer a vida toda, nunca vai passar, nunca.
Eu tenho um caso aqui de uma senhora que eu fui pintar uma casa agora há uns tempos, agora a semana passada, e ela tem 70 e ela ainda hoje se lembra, e é PTSD, que é stress pós-traumático. Ela ainda hoje treme. Ela estava-me a contar a história e estava a tremer porque ela via o pai a bater na mãe. Eu digo, no fim de 60 e tais anos, ela ainda treme quando conta a história. Ainda tem medo. Portanto, imaginem, porque isso é uma forma de abuso, né? Imaginem abusos sexuais em que vocês vão abusar do corpo, né, do físico de uma criança. Pronto. E a criança, imagina, você criança a tentar escapar, a tentar fugir e não consegue, está a ser obrigado. E depois chega à casa, não pode contar nada porque não tem onde contar, não tem quem lhe dê apoio. É muito importante que vocês construam um bom relacionamento com os vossos filhos. É muito importante que vocês falem com eles sobre as áreas que ninguém pode mexer. Dependendo da idade, lógico que os pais têm que dar banho, têm que mudar fraldas, têm que não sei, vocês percebem, mas há zonas que ninguém pode mexer. E se mexerem, eles têm que contar aos pais. Você, olha filho, se houver qualquer coisa, conta ao papá, eu estou cá para te ajudar. E não sei o quê, não há cá segredos com ninguém. Tu não podes ter segredos com ninguém. As únicas pessoas que tu podes ter segredos é com o pai e a mãe. Mais ninguém. Não podes ter segredos com o avô, com a avó, com não sei o quê, com o primo, com o tio, com o padrasto, com a madrasta. Não há segredos. Se alguém pedir para tu guardares um segredo, tu tens que contar aos pais qual é o segredo, o que é que se passa aí. Estamos cá para te ajudar e não sei o quê. Vocês têm que dar força às vossas crianças. Porque é o que eu digo, este Portugal é um país de pedófilos. Eu vou contar uma coisa, eu não gosto de dizer isto, mas tá que não pode. E depois as pessoas vêm nos comentários, país de pedófilos, como se toda a gente fosse pedófila e tal. Olha, não é toda a gente, mas olha que todos os dias, numa população que tem 10 milhões de pessoas. Depois, se a gente começar a reduzir esses 10 milhões, desses 10 milhões, quer dizer, 90% dos violadores são, ou 95%, ou 99% são homens. Então, desses 10 milhões, vamos tirar 6 milhões de mulheres e 4 milhões de homens. 4 milhões de homens. Agora, os abusos geralmente acontecem a partir de quando a pessoa tem mais de 50 anos, por exemplo. Vamos reduzir desses 4 milhões para 1 milhão. Depois desse milhão, pessoas da família dizem que depois chega a um ponto que há uma probabilidade daquela pessoa ser por exemplo, 200 mil pessoas serem violadores. Essas 200 mil pessoas, o que acontece é que depois tem havido 300, 400, 500 casos por ano, novos casos por ano que se descobrem de pedofilia na família, nos vizinhos. Pessoas que, né, porque a pessoa tem dinheiro, não sei, não, olha, eu vou com os vossos filhos ali, eu vou com eles ali ao jardim zoológico, ou isto ou aquilo. Merda nenhuma. Vocês, como pais, é que têm que levar os filhos ao jardim zoológico. Se não podem levar, não levem, fiquem com os miúdos em casa. Não inventem, não deem hipótese às pessoas de abusarem dos vossos filhos, dos vossos irmãos, dos vossos pais, porque esta do abuso é muito grande, é maior do que aquilo que a gente pensa. Os abusos na velhice. Eu agora podia estar aqui o resto da vida a falar, porque há abusos em tudo, em todo lado. Há abusos na escola. Os professores, a maior parte deles, são uma cambada de frustrados que, não sendo culpa deles, começa a ser. Ou seja, eles estão frustrados com a profissão, com o poder que tinham e agora já não têm. Estão frustrados que os pais não sabem educar os filhos e que os professores é que têm que educar os filhos. Mentira. A educação dá-se em casa. Os professores têm que ensinar, não é educar. E depois o que acontece é que os professores andam tão frustrados. É a falta de dinheiro. É as horas que têm que viajar para aqui e para ali porque estão fora de zona e não sei o quê. E todas essas coisas todas fazem com que o pior nos professores apareça. E eles comecem a tratar mal as crianças. Que têm, eu estou a falar baseado em todas as histórias que têm havido quase todos os dias também, de professores que abusam dos alunos, batem nos alunos, chamam nomes aos alunos, não deixam os miúdos ir fazer xixi à casa de banho e os miúdos ficam todos mijados. Eu digo uma coisa, haviam de fazer uma coisa dessas a um filho meu. Mãe do céu, olha, eu nem quero pensar nisso. Eu estar a criar um miúdo sossegado, tranquilo, em paz, o miúdo é super, hiper, mega feliz da vida, é um miúdo feliz da vida. E vem uma porra daquelas, eu não vou dizer as neiras, estou a tentar melhorar como pessoa, veio uma porra daquelas que começou a dar aulas porque gostava e agora vem estragar todo o trabalho que eu estive a fazer com a criança. Percebem onde eu quero chegar? Pronto. E basicamente é isso. Eu não confio
em professores, não confio nas pessoas no geral, nem quero confiar. Mas no caso do meu filho eu sou muito protetor e vou continuar a ser. E as pessoas que não são, as pessoas que têm crianças violadas, porque há pessoas neste momento que têm os filhos que foram violados, vocês têm que voltar e ver o que é que fizeram de errado. Porque tem que haver alguma coisa de errado na situação, na relação entre pai e filho, pais e filhos, porque senão isso não acontecia. Vejam bem, olhem bem para dentro de vocês e vejam se estão a passar tempo fora pelas razões erradas e estão a deixar as crianças negligenciadas. Ou seja, vocês vão passear, vão para aqui, vão para ali, ou estão a trabalhar de manhã à noite e as crianças têm que ficar aqui, mas às vezes há outras saídas. Basta vocês educarem as crianças bem, perguntarem às crianças todos os dias se está tudo bem, porque no primeiro dia que houver alguma coisa errada, elas vão contar a vocês. Este vídeo é um bocadinho assim, toca-me um bocadinho, porque as crianças não se podem defender. E se vocês não derem as armas, pelo menos para ser uma ponte, serem uma ponte entre elas, esses abusos e vocês podem estar a ver abusos, a ver, não vão estar a ver. Vocês daqui a 5 ou 6 anos, o vosso filho ou a vossa filha vai dizer, olha, eu fui à polícia, apresentei queixa contra esta pessoa porque anda a abusar de mim há 10 anos. E vocês vão perder o coração, vão deixar de ser pessoas. E nunca mais conseguem dormir bem, e nunca mais conseguem ser ninguém de jeito, porque o sentimento de culpa e a raiva e a impotência, isso tudo vai tomar conta de vocês. Portanto, hoje é que vocês têm que fazer alguma coisa sobre isso. Eu tento ensinar, sempre ensinei a minha filha, o mais velho vivia com a mãe, né? Eu tentava, né? Mas não podia fazer assim muito. Ainda mais ele vivia a 1h30 de mim, né? Ainda por cima. Mas que a minha filha eu sempre falei muito com ela, ainda hoje falamos muito, eu sei muita coisa dela que ela me conta, não que eu pergunto ou que eu peça, mas por tempo tivemos um relacionamento sempre muito bom, sempre um relacionamento muito aberto e nunca a culpei nada disto ou daquilo. Não, vamos falar, vamos ver o que é que se passa e tal. Ela ainda hoje vem ter comigo e pede opiniões e pede conselhos e acho que é assim que tem que ser. Porque eu, como mais velho, mais experiente que ela, há erros que ela está a fazer que eu já os fiz. Então eu posso dizer, olha, que eu fiz esse erro também e correu assim, assim, assim. E ela vai decidir fazer o erro ou não. Porque às vezes temos que aprender para a gente mesmos, né? Fazer o quê? É o que eu digo. Isto não é um vídeo de alarme. Não é um vídeo que, não, as crianças não podem ir para lado nenhum. As crianças não podem fazer nada. As crianças não sei o quê. O que eu digo é que para aí 80% dos abusos são dentro da família. Com pais, mães, avós, tios, vizinhos, que vai brincar para a casa do vizinho, ou que vai ver televisão para a casa do vizinho porque a gente não tem televisão, ou porque, tenham cuidado com isso, porque isto, especialmente em Portugal, eu não sei como é que é no Brasil, não sei como é que é nos Estados Unidos, não havia ali muitas notícias disso nos Estados Unidos, não havia assim muita coisa dessa, e quando havia eles apanhavam 20 ou 30 anos de prisão e acabou-se, e está feito, não é como aqui. A justiça não funciona. A justiça não tem justiça, porque essa rapaziada tinha que ter uma pena grande. Tinha que ter, no mínimo, mas no mínimo, 20 anos de prisão. No mínimo. Que era para quando viessem, já não viessem com tanta vontade de fazer mal. E, no entanto, a partir de quando saíssem da cadeia, tinham que ter uma pulseira eletrónica ou qualquer coisa sempre, e tinham que ser registados numa coisa de abuso de crianças, e tinham que registar uma morada sempre, para toda a gente ali na zona ser avisada, a dizerem que tal pessoa assim assim foi condenado por isto, é como fazem nos Estados Unidos, foi condenada por isto e vai morar para aqui. E então toda a gente que passa ao pé dele, agarrem as crianças contra vocês. Era assim que devia ser e não é. Mas é o que eu digo também, não se pode ter tudo. Como o próprio Estado, se calhar, tem pessoas que fazem esses servicinhos, e então pronto. Porque já houve juízes e polícias e nhanhanhã, ou seja, toda a cadeia, advogados envolvidos em abusos sexuais de menores. Portanto, lembram-se do Carlos Cruz, um apresentador de TV, que ia lá à Casa Pia, não sei o quê. A pessoa pode ter esquecido, mas eu não me esqueci. Ou seja, houve pessoas que tinham tudo para fazer bem a crianças, tudo para ajudar crianças a andarem para a frente, tudo para ajudar crianças a evoluírem, e em vez de fazerem isso, fizeram o quê? Abusaram delas. Os pais têm que deixar de viver para mostrar aos outros, têm que deixar de viver para pagar contas, têm que reduzir as contas ao máximo. Para quê? Para terem mais. Eu estou sempre a defender esta do tempo livre,
E para mim é o que é certo. Lógico que se vocês acham que é certo pagarem 500 euros de um carro por mês e 1000 euros de uma casa por mês só para mostrar a alguém porque tem status e não sei o quê, vocês estão errados. Vocês não têm status nenhum. Vocês têm falta de vergonha na cara. É a minha opinião. Portanto, ainda vão ao tempo mudar. Reduzam as despesas. Se tiverem que vender a casa grande que vocês têm, comprem uma casa mais pequena. Comprem uma casa fora. Por exemplo, uma casa aqui em São Martinho são 150 mil euros. Mas a 3 km daqui são 50 mil euros. Percebem onde eu quero chegar? Ou 4 ou 5 km. Por isso é que eu digo, às vezes vale a pena vocês pagarem menos despesas, porque vocês têm que ver que ordenado é que ganham, e não empatarem todo o ordenado que vocês ganham, porque aí vão ser obrigados a trabalhar todo o mês num emprego inteiro e ainda se calhar ter empregos ao fim de semana para pagar as vossas contas. Vocês têm que ver é que no máximo, a meu ver, a gente devia ganhar 1000 euros por mês e gastar 500. E sobrarem 500. Pronto. Esse é o vosso tempo. Se vocês tiverem uma semana parados como eu, tenho carradas de tempo parados. Ainda hoje estou aqui em casa, nem parado. E vocês têm que, se tiverem poucas despesas, e ainda estamos a tentar reduzir mais as despesas, como vocês sabem, andamos sempre à procura de uma casa que tenha mais condições e menos renda, andamos sempre à procura de, ou seja, coisas que, o forno a lenha, como vocês viram, aquilo é o que eu disse a vocês e vou continuar a dizer, não tem a ver com o poupar dinheiro, tem a ver com o facto de pouparmos dinheiro, vamos ter mais tempo livre. Estão a ver? Se em vez de pagar 150 euros por mês de eletricidade, pagar 50, esses 100 ou vão para outra coisa qualquer, que é um erro, ou não, ou vocês podem ter esse dinheiro e transformá-lo em tempo. Ou seja, para a semana que vem não vou trabalhar. Ou, em vez de terem os dois pais um emprego full time, ou seja, a tempo inteiro, um emprego a tempo inteiro, se vocês tiverem poucas despesas, vocês podem trabalhar os dois, um casal, em part-time. O marido faz, por exemplo, nem que seja no McDonald's, caguem nisso, por exemplo, das 8 à 1 da tarde, não é? De segunda à sexta. Pá, e a mulher, e tem as tardes todas livres com os filhos, ou isto ou aquilo, ou para ensino doméstico, ou para não sei o quê, ou whatever, não sei o quê. E a mulher faz, por exemplo, só os fins de semana. Epá, e vocês têm muito tempo livre, têm qualidade de vida, porque qualidade de vida é o tempo que vocês têm livre, a meu ver. Quanto mais tempo livre vocês têm, mais qualidade de vida vocês têm. O que o Estado quer, e tem conseguido, porque 99,9999% das pessoas, cá, especialmente em Portugal, no mundo inteiro, são só marionetas. Vocês, eu não tenho aqui bonequinho, mas posso fazer aqui um com o pano. Ou seja, vocês são só um bonequinho, tem aqui uns fios e que o Estado manipula para vocês pagarem impostos, para trabalhar, terem que trabalhar, ou seja, eles emprestam dinheiro, os bancos, porque já têm as diretivas do Estado, né? Emprestam dinheiro, isto e aquilo, e não sei o quê. Assim, à larga, para vocês comprarem uma boa casa, comprarem não sei o quê e tal. E um bom carro, e há sempre publicidade em todo lado. Veja o carro, mostre que é uma pessoa de sucesso. Você tem um carro novo, você só paga 500 euros por mês. Olha só a vista que você vai fazer, os seus vizinhos vão ficar doidos com inveja. Merda nenhuma, eu fico tão triste quando uma pessoa me diz que comprou casa. Ou comprou um carro novo. Não, comprou casa, é assim. É um dos melhores investimentos que vocês podem fazer. É comprar casa. Ou um bom carro. Mas é assim. Um bom carro não pressupõe que vocês paguem 500 euros por mês. Só para mostrar um carro que vocês não têm dinheiro para comprar. Que ficaram a dever e estão a pagar. Ou seja, já começou mal. Se vocês têm que pagar o carro a prestações, já começou mal. Este carro aqui foi pago pronto. É meu. Se ele rebentar, pode rebentar a qualquer altura, né? Comprar um carro a prestações. Portanto, o que eu faço é comprar um carro de 500 euros ou de 600 ou o que for, sei lá. E depois vou andando. E com a casa a mesma coisa. Vocês não podem querer estar a comprar uma casa que vocês não precisam. Vocês analisem bem se precisam daquela casa de 200 mil euros ou de 150 mil euros ou de 500 mil euros. Vejam. Porque vocês não precisam. Vocês estão a hipotecar o vosso futuro, o futuro dos vossos filhos, que é mais importante que o vosso, porque eles não se podem defender, quando vocês podiam comprar uma casa de 40 mil, 50 mil, porque elas existem. E vocês, mas eu vivo em Lisboa, não sei o quê. Meu amigo ou minha amiga, se vivem em Lisboa,
Há casas fora de Lisboa, há casas no Carregado, há casas em Ilhandra, há casas em Alverca, há casas não sei o quê. Há zonas mais baratas. Portanto, mas depois perco muito tempo a conduzir, não sei o quê, não sei o quê. Façam bem as contas, porque os empregos estão aí agora e depois podem ter que ir para o outro lado. Aliás, se vocês pensarem bem, vale mais a pena viver, por exemplo, em Alverca, ou Ilhandra ou Carregado, que é a meia dúzia de quilómetros de Lisboa, do que viver em Lisboa. E vale mais trabalhar de lado, em Alverca ou isto ou aquilo, não sei o quê, do que trabalhar em Lisboa, porque tem que andar a conduzir portagens, gasolina, tempo a conduzir, e depois chegam lá e nem ganham tanto como isso. Às vezes até compensa mais serem de Lisboa e viverem um bocado mais, como eu, por exemplo. Estou aqui, as despesas são mais baixas. Paga-se metade ou um quarto, quer dizer, não há rendas de 350 euros por mês num T4, 4 quartos, como a gente tem, a pagar 350 euros. Eu fico triste às vezes, não é pelos meus amigos comprarem casa, é por comprarem casas que vão sugar toda a vossa energia, todo o vosso tempo, todo o vosso otimismo vai ao puf. Porquê? Porque decidiram comprar uma casa que não precisavam. Quando eu vejo pessoas com cabeça que têm, por exemplo, um casal e têm 2 filhos, vocês não precisam de uma casa com 5 quartos, não precisam de uma casa com 300 metros quadrados, como eu tenho visto comprarem aí. É burrice pura, é burrice. Porque é o que eu digo, tudo isso vai levar muito tempo a pagar, tem que ser limpo, leva muito tempo da vossa esposa ou do vosso marido a limpar a casa, o pó, o varrer, não sei o quê, demora muito tempo, isso é tempo que vocês estão a perder. No verão vocês vão ter que arrefecer a casa, ar-condicionado é carradas de eletricidade. No inverno vocês vão ter que aquecer a casa, carradas de energia que vocês vão ter que pagar. Seja em lenha, seja no que for, é sempre caro. Uma casa grande demora muito tempo a aquecer. Portanto, tentem comprar casas pequenas. Tentem comprar o suficiente para vocês. Vocês não precisam ter uma grande casa. Um casal, se fosse só eu e a Vanessa, eu comprava um T0. Comprava ou alugava um T0. Eu cá precisava de... um T0, uma garagenzinha para ter umas coisas. Está feito. Só pronto, né? Quer dizer, um dia que a minha filha vá, porque ela mais cedo ou mais tarde vai, né? Ela já está a preparar até, né? Um dia que ela vá à vida dela, é claro que ela tem ali lugar com a gente, mas se calhar não vai ter um quarto, vai ter o sofá da sala. Fazer o quê? O que acontece é que vamos reduzindo, conforme os filhos vão saindo, vamos reduzindo. Então, eu se agora preciso de um T4, depois vou precisar de um T2, e esse T2 vai custar menos um bocadinho, ou um T1, porque eu posso, né, sei lá, o miúdo dormir numa cama, num sofá-cama na sala, e, não há muitas condições, temos pena, mas temos tempo livre, estamos juntos, jantamos juntos, almoçamos juntos, vou pô-lo à escola, vou buscá-lo à escola, e o que eu quero dizer é que o tempo é o vosso melhor amigo e é a melhor moeda de troca que vocês têm. Eu não vou falar mais, já estamos em 37 minutos e a malta não gosta assim muito de vídeos compridos, mas é o que eu digo, começo a falar e depois é tipo quando pisamos trampa, começamos a selos e depois falamos tudo e mais alguma coisa e coisa e tal. De qualquer maneira, olhem pelos vossos filhos, amem os vossos filhos, respeitem os vossos filhos e ensinem-nos a respeitar-se eles mesmos, e se houver alguma coisa errada, seja na escola, seja aqui, seja o que for, ensinem que devem falar, que se devem proteger, porque estamos aqui para os proteger. Beijinhos e abraços e muito obrigado por me acompanharem nesses quase 1 hora. Adeus.